Bom, nós vamos então resolver esse problema de calorimetria que o enunciado anterior mostrou, em que nós temos essa mistura de gelo a 0 graus e água a 18 graus Celsius. E a primeira coisa que a gente quer determinar é a temperatura de equilíbrio dessa mistura. Então, observe que como a água está a uma temperatura superior, o sistema vai alcançar o equilíbrio entre o valor de 0 graus Celsius e 18 graus Celsius, com a água, portanto, perdendo calor, enquanto o gelo ganha calor. A questão a se colocar aqui é se o gelo que inicialmente se encontra a 0 graus Celsius, ou seja, numa posição como essa aqui do diagrama, vai ganhar a energia suficiente da água, que está inicialmente num ponto do diagrama aqui, 18 graus, para que ele se liquefaça completamente. Então, enquanto a água perde energia na forma de calor, diminuindo sua temperatura, e essa diminuição pode se dar até 0 grau, quando ela entraria em equilíbrio com o gelo, resta saber se a energia que ela vai perder para sair de 18 e chegar a 0 é o suficiente para liquefazer completamente a amostra de gelo. Então nós precisamos comparar a quantidade de energia que a água pode perder com a quantidade de energia que o gelo teria que ganhar para se liquefazer completamente. Se essa energia que a água perde for superior àquela que o gelo precisa ganhar para se liquefazer completamente, então a situação é que o gelo vai se liquefazer e a temperatura final, já que a energia que a água pode ceder é superior a essa quantidade, vai se dar entre um valor de 0 e 18, com um valor superior, portanto, a 0 graus Celsius, digamos, num ponto intermediário aqui. Se essa quantidade de energia que a água pode ceder para sair de 18 e chegar a 0 não for maior do que aquela que o gelo precisa para se liquefazer completamente, então a temperatura de equilíbrio se dará exatamente a 0 graus Celsius, com apenas uma parte da massa de gelo tendo se liquefeito. Então nós precisamos fazer essa comparação entre a quantidade de energia perdida pela água, essa quantidade que nós vamos chamar aqui de ΔQ da água, e a quantidade de energia que o gelo vai precisar ganhar para se transformar em líquido, que eu vou chamar de ΔQ do gelo. Ok? Então, vamos começar por aí. A primeira quantidade que a gente vai calcular aqui é a quantidade de calor que a água perde para sair de 18 graus e chegar até 0 graus Celsius. Então, nós temos, portanto, a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura que a água sofre. Essa quantidade será, portanto, 600 gramas, ou seja, 0,6 quilogramas, vezes o calor específico da água, que é de 1.86 joule por quilograma grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que seria temperatura final 0, temperatura inicial 18 graus Celsius. Bom, então, com isso, fazendo esse cálculo, nós temos uma quantidade de calor perdida, que seria de 45.208,8 joules. Então, a quantidade de calor que a água pode ceder ao gelo é 45.208,8 joules. Agora vamos computar a quantidade de energia na forma de calor que o gelo precisa ganhar para se liquefazer completamente. Então, como ele está passando por uma mudança de fase aqui, não tem variação de temperatura e esse calor vem todo do calor latente. Então, nós temos a massa de gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. Bom, então essa quantidade será, portanto, 0,25 kg vezes o calor latente de fusão do gelo, que é 3,33 vezes 10
a quinta joule por quilograma. E o resultado desse produto vai ser 83.250 joules. Então, desse resultado, nós vemos diretamente que a quantidade de calor que o gelo precisa para se liquefazer é superior àquela quantidade de calor que a água pode ceder. E, portanto, a água vai perder toda essa quantidade de energia para sair de 18 e chegar até zero, e ainda não vai ser suficiente para liquefazer completamente o gelo. Então, isso significa que apenas uma parcela da massa do gelo vai ser liquefeita. Então, agora nós vamos calcular qual é essa parcela e quanto, portanto, sobra de massa de gelo depois que o equilíbrio tivesse estabelecido. Então, para fazer esse cálculo, nós vamos fazer o seguinte. Então, eu tenho que o processo de liquefação é todo através de um calor latente. Então, nós temos que, vamos chamar aqui de massa do gelo que é derretida, vezes o calor latente de fusão. Isso vai ser igual à quantidade de energia, valor absoluto, que a água pode ceder. Portanto, a massa de gelo derretida vai ser igual a esse valor de energia que a água cede, dividida pelo calor latente de fusão. Então, se nós substituirmos aqui esses valores, 45.208,8 joules, dividido pelo calor latente de fusão, que é 3,33 vezes 10 à quinta joule por quilograma, o resultado disso é de 0,136 quilogramas, ou seja, 136 gramas. E daí, a massa de gelo, então, que sobra, chamar assim de massa de gelo restante, né, talvez, né? Como é que eu chamo? Restante, vai ser igual à massa de gelo total, menos aquela que é derretida. Ou seja, 250 menos 136 gramas, o que dá 114 gramas. Então, essa é a quantidade de gelo que resta na forma sólida depois que o sistema sai com a água saindo de 18 graus e chegando até 0 graus, e, portanto, a temperatura final de equilíbrio da mistura, né? Faltou colocar explicitamente aqui que, por conta dessa quantidade de gelo, de energia que o gelo precisa para se derreter totalmente, ser superior à que a água pode ceder, evidentemente a temperatura final da mistura é de 0 graus Celsius, com uma parcela de 136 gramas do gelo derretida, enquanto sobra 114 gramas de gelo sólido ainda. Bom, a última questão ele pergunta qual seria a quantidade de água necessária para que a temperatura final de equilíbrio se desse a 8 graus Celsius. Então, o que é que significaria isso para o nosso problema? Isso significaria que o gelo teria que ter se derretido completamente, portanto, todo esse processo aqui para o gelo aconteceria, mas o gelo já liquefeito elevaria a sua temperatura de 0 grau até 8 graus Celsius, enquanto que a massa de água diminuiria sua temperatura de 18 graus Celsius até 8 graus Celsius. Então, nós teríamos esses processos todos e, portanto, para uma temperatura final em 8 graus Celsius, nós teríamos a seguinte equação para o equilíbrio. Então, quantidade de calor do gelo, vou chamar aqui de 1, que é a quantidade de calor que o gelo precisa para se derreter completamente, mais a quantidade de calor do gelo 2, que agora o gelo já liquefeito
sobe sua temperatura de 0 até 8 graus, mais a quantidade de calor perdido pela água para sair de 18 e chegar a 8, e a soma dessas trocas de calor igual a 0, o que garante a conservação da energia, como nós já vimos no vídeo da aula. Então aqui nós teríamos a massa de gelo vezes o calor latente de fusão, mais a massa de gelo vezes o calor específico da água, já que o gelo agora é líquido, vezes a variação de temperatura do gelo, ou seja, de 0 até 8 graus, mais, vou chamar aqui de M', essa nova massa de água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água, somado, tudo dá 0. Então, daí, substituindo os valores, nós teríamos, então, 0,25 kg da massa de gelo, né? Vezes o calor latente de fusão, que é 3,33 vezes 10 à quinta, como nós vimos, mais toda essa massa de 0,25, vezes o calor específico da água, agora, uma vez que o gelo se liquefez, 4.186, vezes a variação de temperatura, 8 menos 0, mais a parte agora da água, a massa que eu quero descobrir, 4.186, vezes a variação de temperatura, ou seja, 8 menos 18. Né? Temperatura final 8, temperatura inicial 18. Bom, e somando tudo isso, eu tenho 0. Então, resolvo essa expressão para obter o valor da massa e, portanto, resolvendo isso, eu chego a um valor de M', que é de 2,2 kg. Então, ao invés de usar uma quantidade de massa que foi de 600 gramas, eu precisaria usar uma quantidade de 2,2 kg para poder descongelar o gelo completamente e elevar a temperatura final da mistura até 8 graus Celsius. Bom, então, eu preciso sempre realizar esse balanço de energia toda vez que eu tenho uma transição de fases envolvida na mistura. Se essa transição pode acontecer, a primeira coisa que eu preciso descobrir é se ela vai ocorrer. E para que ela ocorra, eu preciso então contabilizar a quantidade de energia que um dos agentes perde e comparar essa energia com a quantidade de energia na forma de calor que o outro precisa ganhar para passar por sofrer essa transição de fase. E aí descobrir se essa quantidade é suficiente ou não é suficiente para produzir a transição de fase ou apenas produzir parcialmente, como foi aqui no nosso problema.